Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. E hoje tem, né? A gente está numa semana de Champions League, você pode acompanhar os jogos, estatísticas, você pode acompanhar lá, estatisticamente, individualmente, acompanhar o jogo minuto a minuto. Hoje tem um jogaço entre Real Madrid e Chelsea. Então baixa aí o link, cara, que você vê aí, ó. Tudo minuto a minuto e acompanho a UEFA Champions League pelo aplicativo do OneFootball de graça. Bom, galera, vamos falar sobre a relação do Flamengo com o Jorge Jesus. O Flamengo vai esperar ali o Jorge Jesus e o Flamengo esperando o Jorge Jesus, o que pode acarretar, o que acontece durante esse intervalo. Pois bem, vamos falar, pedir só para você deixar o seu like, que é muito importante aqui pra gente, se inscrever também, o amigo rubro-negro que ainda não tá inscrito, aperta aí o botão de inscrever-se, cara, e por aqui a gente vai debatendo as notícias, as informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo, combinado? Conto aí com a força de vocês. Pois então, galera, o pessoal fala assim, poxa, o Flamengo esperar o Jorge Jesus, né, pô, em maio, pô, final ali de maio, daqui a pouco. O calendário do futebol brasileiro, né, demanda aquilo, né, no intervalo minúsculo tem jogo pra caramba. Tem jogo pra caramba, muitos jogos em pouquíssimo tempo. Inclusive, ontem eu tava se falando bastante sobre algumas relações de valores, né, do Flamengo com o Jorge Jesus, que o Jorge Jesus pediu. A galera deu uma chutada, aí um foi embarcando no outro, ainda não teve essa relação, né, de valores, o Flamengo ainda não chegou nesse ponto. O que o Flamengo fez ontem, eu posso afirmar pra vocês, o presidente Rodolfo Landim entrou em contato com a CBF, consultando, perguntando se havia algum interesse da CBF com o Jorge Jesus. Obviamente, o Landim quer estar escaldado nessa relação para que não contrate o Jorge Jesus e aí, porventura, 2, 3 meses depois, a CBF faz um contato ali com o Jorge Jesus, oferece ali para ser técnico, certamente ele iria aceitar ser técnico da seleção brasileira. Então, né, para não receber aquele chute, né, aprende, né, ele vai lá e fez a consulta e a CBF garantiu que ele não é prioridade da CBF para ser o técnico da seleção brasileira, que tem outros nomes à frente. Então, com isso, até o Rodolfo Landim vai então abrir essa negociação com o Jorge Jesus. Negociação essa que já indica que o Jorge Jesus não sairá do Fenerbahçe, não vai aceitar essa multa, não vai sair no final ainda desse processo, desse finalzinho da temporada. Ele vai após acabar o seu contrato. E por quê? Segundo algumas pessoas que trabalham diretamente com o staff do Jorge Jesus, não seria, em aspas, bacana um interrompimento na Europa de um contrato. Engraçado que aqui na América do Sul pode encerrar, aí não tem problema, né? Mas enfim, aí lá não seria tão legal. Pois bem, então a possibilidade ela é praticamente mínima do Flamengo pagar a multa, o Jorge Jesus abandonar, sair lá do Fenerbahçe e vir direto pro Flamengo. Então com isso, abre a tal data que a gente está falando, que seria até o dia 31 de maio. Aí você, amigo rubro-negro, vai falar, poxa, 31 de maio, cara, a gente já tá em abril, né? Tá um pouquinho mais de um mês. Esse um pouquinho mais de um mês no futebol brasileiro, a gente tá falando de 13 jogos, podendo ser 14, dependendo ali, porque poderia entrar às oitavas de final da Copa do Brasil. E aí, vamos lá. Quando a gente faz você espera ali o Jorge Jesus, que obviamente, né, pô, tá vendo o Jorge Jesus, que você considera o melhor técnico, você espera um pouquinho, apesar de 13, 14 jogos, o que acaba implicando? A gente falou, inclusive, no vídeo passado, se o Flamengo tivesse uma comissão técnica permanente, o que seria uma comissão técnica permanente para esta estrutura? Você tem profissionais gabaritados, profissionais habilitados a assumir um elenco da equipe principal, com profissionais onde acompanham a metodologia dos treinadores, eles estão lá paralelamente, né, auxiliando, eles auxiliam também o Sub-20 quando é necessário, tem a equipe do Sub-20, tem a equipe do profissional, e essa equipe permanente, ela está ali auxiliando, e para qualquer emergência, porventura, eles podem assumir, porque eles estão capacitados, eles estão habilitados dentro de uma metodologia, dentro de uma identidade que esse time tem. O Flamengo não tem metodologia nenhuma, não tem identidade nenhuma e fica trocando direto os treinadores. Apesar disso, ele continua sem uma equipe, né? Uma equipe completa. Porque seria com técnico, com preparador, tudo certo. O Flamengo não tem. E aí, tem que resgatar ali o Mário Jorge. O Mário Jorge, que tá no Sub-20, por uma consequência, né? Que saiu o treinador do Sub-20, ele era do 17, foi pro 20, e aí é ele que assumiria o profissional, ele que assumiria ali a equipe. Não querendo menosprezar o trabalho de ninguém, não querendo diminuir o trabalho de ninguém, é evidente, o próprio Mário Jorge deve assumir isso, que ele não está preparado ainda para N circunstâncias de chegar, já ser o técnico daquele, comandar e falar, bom, deixa aqui comigo que é natural, que ele vai precisar, inclusive, de ajuda e auxílio dos jogadores. Natural disso. E ele ainda vai passar por um processo que é desgastante para treinadores
que já são considerados consolidados, treinadores profissionais, imagina para ele, de escolha de jogador. Então, assim, precisaria de uma boa ajuda da direção, mas aí a gente sabe que é praticamente ali os jogadores e o Mário Jorge, coitado, ali dentro de uma... Mas, enfim, são 13 jogos. Dentro desses 13 jogos, se a bola não entrar, vai cair ali pro Mário Jorge. Fato que vai cair pro Mário Jorge. E que 13 ou 14 jogos são esses. A gente vai estar falando de 8 jogos do Campeonato Brasileiro, então são 24 pontos do Campeonato Brasileiro, 3 jogos da Copa Libertadores. O Flamengo perdeu na estreia por Augsburg, enfim, uma bizarrice ali. E ainda tem os jogos, obviamente, do Copa do Brasil, do Maringá, podendo ainda ver das oitavas de final. Então começaria no calendário, né? Esse jogo do Maringá nem dá pra contar, né? Porque, pô, mesmo se contratasse agora o Jorge Jesus seria inviável. Então, Maringá, recentemente agora, né? No próximo domingo já terá a estreia contra o Coritiba. E aí sim, na próxima semana começaria, né? Digamos assim. É o segundo jogo contra o Ñublense. O Flamengo precisa vencer esse jogo em casa. O Ñublense é uma equipe muito frágil e o Flamengo precisa já começar a pontuar para ter aquele rumo, né, da classificação, sobretudo ainda buscar esse primeiro colocado, que obviamente é possível se classificar bem. Aí tem o jogo fora de casa contra o Internacional, o jogo da volta e decisivo dessa fase da Copa do Brasil contra o Maringá. Clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, um jogo difícil. Fora de casa, seria então o terceiro jogo do Flamengo na Copa Libertadores contra o Racing. Fora de casa também contra o Atlético Paranaense, um jogo também difícil pelo Campeonato Brasileiro. Em seguida, o jogo em casa contra o Goiás e viaja para jogar fora contra o Bahia. O Flamengo recebe em casa o Corinthians, faz um jogo que pode ser decisivo para o Flamengo contra o Ñublense. É um jogo que talvez para está pretendendo, né, uma pretensão de buscar a primeira vaga do grupo, você tem que talvez vencer esse jogo, porque o Ñublense talvez, né, seja esse saco de pancada, já começou perdendo pro Racing fora de casa, e aí teria esse jogo contra o Cruzeiro. Encerraria aqui no dia 27 de maio, no jogo contra o Cruzeiro, tendo, né, naturalmente ali, o próximo jogo seria contra o Vasco, talvez uma estreia, hipoteticamente ali, uma estreia do Jorge Jesus já contra o Vasco, com dias, acabou de chegar praticamente com dias ali. Ainda teria uma possibilidade de ter um jogo de oitavas de final da Copa do Brasil, o que fecharia então esses 14 jogos, mas até então são 13 jogos já marcados. Jogos muito difíceis, até por uma questão moral, não, né? Você precisa pontuar na Libertadores, são jogos de Copa Libertadores, jogos fora de casa, envolvendo inclusive o jogo fora de casa contra o Racing, e jogo de Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que são, nessa questão de pontos corridos, são jogos muito importantes. Então, sem dúvida nenhuma, seria um risco. Contudo, se você não espera o Jorge Jesus, contrata qualquer treinador no lugar dele, aí pode ser qualquer um desses que estão falando, e no dia 31 de maio encerra o contrato do Jorge Jesus, dependendo do que aconteça durante esses 12, 13 jogos, o treinador então contratado e a vida ali do Flamengo ia estar também um grandíssimo caos. O que eu acredito que o ideal, mais uma vez o Flamengo vai mostrando, né, alguns problemas, aparecem os problemas e você fala, poxa, poderia ter. Na minha opinião, iria ser muito menos problematizado e problemático para o Flamengo se tivesse uma comissão técnica permanente. E essa comissão técnica assumiria ali por esses jogos, não são meia dúzia de jogos, não é um par de jogos, são muitos jogos, né? E aí o pessoal pode comentar, sempre vai lembrar, Felipe Luiz, inclusive, galera, aí fala, né, assume ali o Felipe Luiz. Felipe Luiz, inclusive, recentemente até falou que nunca planejou um treino, nunca deu um treino. Então ele até falou que ele precisaria aprender isso, porque nem treino ele sabe dar ainda. Natural, pela condição toda e a experiência profissional que ele ainda não tem. Eu vejo que algumas pessoas acabam, né, levantando essa hipótese, mas o próprio Felipe Luiz, com responsabilidade, admitiu que nem montar treino, nem fazer treino ele sabe, tá? Apesar de, na minha opinião, ser meio que bizarro, né? Por toda a potência que o Flamengo se construiu, se consolidou, por tudo, ele precisar de vai lá, dá o treino, o jogador seria, se acontecesse isso em outras praças, ia virar manchete no mundo inteiro, né? Um Real Madrid, um Bayern fazer um negócio desse. Beleza, galera? Então, um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, essa é a realidade aí do calendário, né? É essa aí. Forte abraço a todos vocês, se cuida, a gente se vê. Tchau, tchau.